E I U. Pertinho. A crise tá feia, eu tô precisando de dinheiro, vou vender você. Não pode, Vou vender sim, vou vender. não pode, Diz que você dá uma boa grana. não pode, Pode sim. não. As coisas estão muito difíceis Não pra pode. mim. Papai tem ciúme, não quero saber se você tá chuviando pros outros carros. Ó. Você parar de ser teimoso, ó. Olha. Da mamãe, cadê o café da casa? Cadê? Cadê o café da mamãe? Cadê o café da casa? Cadê? O time do Galo é bom, Lula?